programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio os dentistas da Proodonto, especialistas em ortodontia, Gabriela Meneghel Bittencourt e Marco Antônio Menegali. Nós estamos tratando sobre a ortodontia. Antes de voltar a falar sobre o assunto, agora uma outra dica de saúde para você, com o Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores do programa. Muitas mulheres ficam preocupadas com o cisto, mas eu gostaria de dizer que o cisto geralmente acomete qualquer faixa etária da mulher. Pode acometer o ovário desde na fase de criança, na adolescência, na fase adulta, pós-menopausa. E o cisto tem uma característica, geralmente o cisto simples não traz maiores problemas para a mulher. O caso seguinte, o cisto pode ser de tamanho variado, ele pode ser um cisto apenas folicular, quando não se rompe o folículo. E esse cisto pode crescer, atingir dimensões até maiores. Geralmente o cisto é assintomático e não traz maiores complicações. O que é importante a mulher, no decorrer do tempo, acompanhar a evolução desse cisto, que geralmente ele desaparece, ele regride no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto ciclo, ou com auxílio de alguma terapêutica instituída pelo médico. A cirurgia é o último caso, só naqueles casos de cistos complicados. Há necessidade que a mulher acompanhe de perto e um bom método de diagnóstico de cisto do ovário e suas características de benignidade é feito através da ultrassonografia. Então, o ultrassom é um método de escolha que você pode fazer para diagnosticar, ver se os seus ovários, na realidade, estão com dimensões normais e não possuem cisto. Falar no atendimento em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no atendimento de pacientes no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora eu volto a conversar com os nossos convidados de hoje, os dentistas da Proodonto, que são especialistas em ortodontia, a Gabriela e o Marco. Para quem está nos assistindo, já pôde ouvir, né, no primeiro bloco que nós conversamos sobre o que é a ortodontia, quais são os aparelhos que são usados, o que eles provocam. E agora nós vamos conversar quais são os cuidados que o paciente que faz uso de aparelho deve ter. Então, Gabriela, é importante que o paciente tenha consciência que com o aparelho, a dificuldade de fazer uma boa higiene é ainda maior. Então, tem que se ter bastante atenção, né, bastante paciência para escovar bem os dentes, passar o fio dental. Para isso, nós temos o auxílio de passa-fios, que a gente chama, que vão facilitar, né, esse uso do fio dental. Além de escovas próprias para o aparelho, né, que são escovas interdentais, que você limpa cada pecinha do aparelho. É importante também fazer uso de antissépticos bucais, né, para bochecho, que contenham flúor, tá, para fazer uma proteção dos dentes. Além de fazer limpezas periódicas com o dentista, que o dentista também pode estar alertando quanto da necessidade, né, e sempre tá cuidando para não comer alimentos muito duros, muito pegajosos, porque isso quebra ou solta a pecinha do aparelho e isso atrasa o tratamento. Às vezes as pessoas
tanto tempo com o aparelho, mas vão ver lá na frente quebraram, né, muito o aparelho, então isso a gente acaba atrasando um pouco mesmo o tratamento com essas quebras, né, e faltas às vezes dos pacientes também, então é bem importante essa ida ao consultório de acordo com, né, com o que o dentista solicitar, então tentar procurar aí o mais correto possível, porque isso faz um tratamento andar de forma bem correta. E a manutenção do aparelho, ela tem que ser feita somente pelo dentista ou pode ser feita por um auxiliar? Ela tem que ser feita somente pelo dentista, né? Ele tem que fazer uma série de avaliações, ele tem que ver se aquilo que ele fez na manutenção anterior surtiu efeito, se aquela mecânica que ele pediu para o paciente fazer, usar borrachinha, alguma coisa que a gente pede e tem que contar com a colaboração do paciente, o paciente realmente utilizou, se aquilo está fazendo efeito ou não, então ele tem que fazer essa avaliação do que foi feito na anterior. Por isso que é interessante então que seja o dentista e de preferência sempre o mesmo dentista, porque ele vai estar sabendo o que ele fez e para onde ele tem que continuar. O dentista também ele é bem mais capaz de avaliar se tem alguma alteração, como a doutora Gabriela falou, de cárie, de necessidade de limpeza, de alguma doença periodontal que está se instalando. O dentista também tem o dever de fazer radiografias periódicas para avaliar se não tem nenhuma alteração na raiz. Quando a gente faz um movimento muito grande, utiliza uma força extrema, a gente acaba tendo um desgaste da raiz que, se ele for pequeno e controlado, não tem problema. Mas se ele se tornar uma coisa grande, que o dentista não acompanhar de perto, no final do tratamento pode ter algum problema com o dente. Então... E se o paciente por algum motivo interromper o tratamento, esses dentes podem voltar a ficarem tortos? Usando o exemplo até mesmo de pessoas que às vezes não vão à manutenção, né? Tem gente que às vezes fica 6 meses. A manutenção, para quem está em casa, eu sei o termo porque eu já usei aparelho. A manutenção é quando a gente vai mensalmente apertar o aparelho ou verificar se está tudo bem, né? Quem fica sem ir, há algum problema? Sim, há bastante problema. Quem fica sem ir ao dentista, além de estar acumulando mais sujeira, principalmente com essas borrachinhas, né, que acumulam mais placa e tudo, pode haver quebras e tudo isso, então isso vai atrasar o tratamento, vai de repente movimentar um dente de forma errada, né, ou vai fazer esse dente voltar à posição original, né, se uma pecinha estiver quebrada. Então é muito importante essa ida ao dentista e não usando, né, ou removendo esse aparelho antes do tempo que seria o indicado, ele vai estar fazendo com que os dentes voltem à posição, porque exerce o lábio, exerce força, a língua exerce força, então faz com que esses dentes voltem mesmo a uma posição do que era, assim, né? E é necessário fazer um acompanhamento com o ortodontista depois que o tratamento já acabou? É necessário, principalmente para evitar essas recidivas que a gente chama, aquilo que tinha torto, ele acaba voltando, né? Então, a gente tem esse protocolo na Prodonto que o paciente termina o tratamento, ele volta depois de 1 mês, depois de 3 meses, 6 meses, depois anualmente ele volta para a gente avaliar. A gente acompanha a estabilidade mesmo desse tratamento, assim. Nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é ortodontia. Fique ligado com a gente.